E aí, galerinha do Projeto Vide, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez para compartilhar uma palavra. E essa palavra o Senhor trouxe ao meu coração. Ela vai de encontro a muitas coisas que têm acontecido no meio da igreja, né? Muitos escândalos, muitas confusões que têm acontecido. E aí, no meio de tudo isso, me surgiu uma pergunta no coração: de onde está o problema? Por que tem acontecido tantas coisas? E aí o Senhor me trouxe uma palavra que vai estar lá em Jeremias, capítulo 7, e a gente vai estar lendo aqui, e eu queria compartilhar isso com vocês. Verso 1. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: Coloca-te ao portão da casa do Senhor, e proclama lá a palavra, e dize: Ouve a palavra do Senhor, todos vós de Judá, que entrai nesses portões para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Emendai os vossos caminhos e os vossos feitos, e vos farei habitar neste lugar. Não confiei vós em palavras mentirosas, dizendo: O templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor são estes. Primeiramente aqui, Deus pede a Jeremias para ficar na porta do templo. As pessoas iam oferecer seus sacrifícios, elas iam para adorar ao Senhor, né, da forma como elas achavam que tinham que fazer. Elas iam entregar suas oferendas, os seus sacrifícios ao Senhor. E aí Deus pede para que Jeremias ficasse à porta. E é interessante, porque o texto já começa dizendo para que Jeremias falasse para o povo não acreditar nessas palavras mentirosas. E quais seriam essas palavras mentirosas que o povo estava acreditando? Eles estavam acreditando que o templo era como se fosse um amuleto. Ah, o templo é do Senhor. Então, se nós estamos no templo, nós estamos fazendo o que é certo. Então, se nós estamos no templo, nós estamos, vamos dizer assim, em paz, nós estamos seguros por estar no templo. E o povo começou a adorar o templo e não ao Senhor do templo. E isso já começou a falar no meu coração. Porque as pessoas hoje elas vão à igreja e elas se acham seguras só pelo fato de ter ido à igreja. Ah, eu fui na igreja no domingo à noite, então tá tudo bem. Minha vida tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Eu frequentei o templo, então eu tô seguro. Deus está bem comigo e tá tudo ok. Só que aí na continuação do texto vai dizer o que esse povo estava fazendo e ainda assim eles iam ao templo. Vamos já pular lá para o verso 9. Irei vós roubar, assassinar, cometer adultério e jurar falsamente e queimar incenso para Baal e andar após outros deuses a quem não conheceis. E virei vós, colocarei perante a mim nesta casa que é chamada pelo meu nome, e direis: Não somos livres para fazer todas essas abominações? O povo achava que eles poderiam fazer essas coisas e estava tudo bem. Eles achavam que eles podiam roubar, eles achavam que eles poderiam cometer adultério, eles achavam que eles poderiam assassinar, eles achavam que poderiam queimar incenso a outros deuses, mas estava tudo bem porque eles estavam indo ao templo, eles estavam oferecendo sacrifício, eles estavam entregando as suas oferendas e então eles achavam que está tudo bem, mas não estava tudo bem. A palavra que está vindo aqui ao coração de Jeremias, na verdade já começa desde o início. Deus está falando para o povo que esse povo vai ser exilado por causa da sua idolatria, por causa do seu coração idólatra. Esse povo vai ser retirado da terra que o Senhor os levou por causa da idolatria do seu coração. E Deus vai dizer coisas terríveis a esse povo, que os corpos deles não seriam nem sepultados. O povo não teria nem mesmo algo que é digno, que é um sepultamento. Por quê? Porque eles pecavam e achavam que estavam tudo bem. Eles pecavam e achavam que só pelo fato de ir ao templo, eu vou ao templo entregar aqui a minha oferenda e está tudo bem. E hoje isso acontece no meio da igreja. Hoje as igrejas, elas são feitas para agradar o povo. Para quem tem mais tempo de igreja, vai saber do que eu estou falando. As pessoas antigamente elas iam à igreja, a igreja não tinha uma estrutura tão boa. Para as pessoas que participam do Ministério de Louvor, vai saber exatamente do que eu estou falando. A igreja não tinha uma boa estrutura de som, muitas vezes. A igreja não tinha uma boa estrutura visual. A igreja hoje, ela evoluiu muito em sua estrutura física. Temos igrejas que têm um sistema de som dos melhores, do última linha. Temos igrejas que têm um sistema de mídia hoje, top, muito bom. Mas e o coração? Onde está o nosso coração?
Tem muita gente indo para a igreja, participando de um culto e achando que está tudo bem, e achando que ela é livre para fazer todas essas coisas aqui que o povo de Israel fazia, e não vai ter consequência. Elas acham que essa graça que hoje é muitas vezes pregada, que você pode fazer tudo, você pode hoje cometer qualquer pecado e continuar vivendo porque está tudo normal, está tudo tranquilo. É isso que é pregado nos altares. E o texto vai piorando, porque lá no capítulo 8 vai dizer onde que está o erro. Onde que está o erro disso tudo aqui? Vai dizer que os sacerdotes e os profetas, pela sua ganância, pelo pensar em si mesmo, pelo benefício próprio, eles permitiam o povo se perder. Nós vamos ler no verso 9 do capítulo 8, vai dizer: os homens sábios estão envergonhados, eles estão consternados e capturados. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor, e que sabedoria há neles. Portanto, darei suas esposas a outros, e os seus campos a outros aos que herdarão. Pois cada um, desde o menor até o maior, é dado a ganância, é dado ao benefício próprio, desde o profeta até o sacerdote. Cada um deles comporta-se falsamente, porque eles curaram a ferida da filha do meu povo superficialmente, dizendo paz, paz, quando não há paz. Então, onde está o problema? Está o problema aqui, onde o sacerdote, o profeta, que era responsável em alertar o povo, que era responsável em trazer o coração do povo para o lugar novamente, eles estavam corrompendo porque eles estavam curando o coração do povo de uma maneira falsa. Eles estavam amaciando o ego e falaram assim: não, tá tudo bem. Você está falando aqui, ó, estavam falando paz. Não, tá paz, paz, tá tudo em paz. Quando não havia paz, a ganância dos sacerdotes, a ganância dos profetas é que causou isso. Então, vai resolver o problema nós pegarmos um profeta tal e nessa cultura de cancelamento e vou cancelar o profeta. Não, vamos cancelar aquele profeta. E aí, não sei se vocês já perceberam, nós cancelamos um e amanhã surge outro. E daqui nós vamos cancelar esse outro e amanhã depois vai surgir outros e vai seguindo nesse loop. Porque onde está o erro? Nós permitimos que isso chegasse ao altar das igrejas. Nós permitimos que essa mensagem falsa de que está tudo tranquilo, de que está tudo em paz, entrasse nos altares das igrejas. Quando, lá em Êxodo capítulo 32, Moisés sobe para orar ao Senhor, e enquanto Moisés está orando, o povo acha que Moisés está demorando, e aí então o povo vai lá e constrói um bezerro de ouro, e começa a adorar. Mas como assim? O povo que tinha sido arrancado de um ambiente idólatra, tinha sido arrancado os ídolos das suas mãos, deixado tudo para trás, agora ainda assim estava construindo um ídolo para adorar. Mas por que isso? Porque embora eles tivessem sido tirados de um ambiente de idolatria, embora eles tivessem tirado os ídolos das suas mãos, o seu coração ainda era idólatra. Então não adianta nós retirarmos o objeto de adoração e não curar a idolatria do coração da igreja. Não adianta. Não adianta a gente ficar cancelando de profeta em profeta e o coração da igreja continuar sendo idólatra. A raiz do problema não é o profeta em si. E isso não estou dizendo que nós não precisamos repreender, que nós não precisamos apontar o erro, que sim, nós precisamos. Nós que temos conhecimento da verdade, precisamos expor a verdade àqueles que estão na mentira. Mas a igreja precisa ser tratada em seu coração idólatra. Porque a igreja aprendeu a levantar os seus ídolos, a construir seus ídolos e o colocar em um lugar de adoração. E o que nós fazemos? Nós vamos lá e retiramos o ídolo e falamos assim: não pode adorar esse. Mas aí surgem outros e vai surgindo porque o problema está no coração idólatra. O problema está na raiz da idolatria, porque é o coração do povo que está corrompido. Deus aqui, para o povo de Israel, inúmeras vezes destruía o objeto de idolatria, mas o coração do povo fazia-os voltar para o ambiente de idolatria, porque o problema estava aqui dentro. E o problema está nos líderes das igrejas, o problema está naqueles que permitem
que essa mensagem continue em seus púlpitos, de essa mensagem dizer que está tudo bem, que está tudo em paz. Nós estamos no templo, nós estamos na igreja, então está tudo bem, mas não está tudo bem. Essa mensagem de que está tudo bem precisa ser arrancada. Jeremias aqui no verso 8, lá no verso 8, verso 18, Jeremias ele está dizendo que ele vai chorar, que ele está pranteando. Jeremias vai dizer que vamos chorar até que os nossos olhos se cansem e os nossos olhos se mostrem cansados de tanto seja o nosso choro, porque a ira do Senhor está vindo sobre nós e hoje é esse tempo que nós precisamos. Nós precisamos nos juntar com uma igreja e chorar e orar e se arrepender e buscar ao Senhor um direcionamento, buscar ao Senhor que esse coração idólatra seja curado. Eu oro para que o Senhor resgate o coração da sua noiva, para que o Senhor resgate o coração da sua igreja e que essa verdade seja impressa em nós. Para que nós não vivemos essa cultura de cancelamento, cancelando um, cancelando o outro, mas o coração do povo. Porque o que eu preciso pensar é, quem colocou o objeto de idolatria lá na frente? Será que o problema de fato é tal profeta, tal missionária, tal pessoa? Será mesmo? E quem os segue? Quem são aqueles que permitem eles adentrarem e pregar essas mensagens? Será que, na verdade, não está entendendo que o problema, na verdade, não é a pessoa em si, mas é o povo que está seguindo? Esse povo está perdido. Esse povo, eles não estão entendendo que essa idolatria está levando eles para distante do Senhor. Mas é essa mensagem que precisa ser pregada. Não está tudo bem. Não está tudo ok. Somente ir à igreja não está bem. Nós precisamos nos arrepender e nos voltar ao Senhor. Nos voltar àquele que é digno de todo louvor, de toda adoração. Aquele que não foi construído por mãos humanas. Aquele Deus que não foi construído por ninguém, mas é um Deus criador. Ele que criou todas as coisas a partir de si mesmo. Então nós precisamos nos voltar a Ele. Nós precisamos nos arrepender. Orar para que a igreja seja curada desse coração idólatra, desse coração que se volta sempre para a idolatria. E a minha oração é para que você se levante comigo nessa oração. E minha oração é que o Senhor levante pessoas no meio da igreja que acreditem de fato na verdade, que acreditem de fato na palavra, que sigam o conselho de apóstolo Paulo dado a Timóteo, pregue a palavra, insista, exorte com toda longanimidade e doutrina, mas não permita que as pessoas se percam, porque lá vai estar relatado o que vai acontecer, como que sentindo coceira nos ouvidos, o povo vai levantar para si fábulas, histórias que agradam o coração. E a mensagem de hoje tem sido assim. O povo procura aquilo que é agradável aos seus ouvidos, mas muitas vezes aquilo que agrada os nossos ouvidos nos afasta do Senhor. Então que você que esteja assistindo esse vídeo, que você seja levantado para ser uma boca do Senhor aqui nessa terra, para que a verdade do Senhor esteja sobre os seus lábios, sobre as suas atitudes, e que você seja um proclamador da verdade de Deus e que você não permita que a mentira esteja no meio da igreja. Amém?